Lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus querido e amado, o Senhor possa falar com as nossas vidas, com cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Eu creio que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que te agrada, aquilo, ó Pai querido, para qual está proposto pelo Senhor. Pai querido, ó Deus eterno, não sei quem que precisa ouvir essa palavra, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu peço ao Senhor que faça segundo a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Poder sentar. De noite, quando estou no meu leito, pensando nas grandezas de Deus, sempre guiando minha vida neste mundo que vive sem paz. Então Ele vem e forças me traz para vencer o mal. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Imenso amor tens por mim, Ele está comigo, mostrando-me glórias do além. Aleluia. Vejo Sião, cidade de luz, de breve com Deus viverei. Então Ele vem e forças me traz para vencer o mal. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Imenso amor tens por mim. Amanhece e ainda sinto Sua mão bem perto de mim. Olê barrácia, clamo sincero, ó Deus, dai-me força. Dia que está para vir,
vencer o mar. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Imenso amor tens por mim. Então ele vem a igreja e for para vencer. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Imenso amor tens por mim. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é tão bom, é tão gostoso a gente poder estar na presença de Deus. Não que nós sejamos bons, não somos. Eu creio e vejo que bom só Deus. Ele é bom. Quando eu olho para a palavra e o Senhor dizendo que na vossa paciência eu ganhei as vossas almas, eu vejo Deus dizendo assim para mim: tem paciência, aguarda mais um pouco. Tem hora que você se angustia por falta de justiça, mas tem mais um pouco de paciência, pois é na tua paciência que eu vou ganhar a tua alma. É você se aguentando, é você lutando para não se afastar, para não sair da presença de Deus. Nem tudo é como eu quero, nem tudo é como você quer, como você pensa. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem o caminho de Deus os nossos caminhos. Há momento que é necessário o Senhor quebrar o vaso e fazer outro. E nesse processo dói. Esse processo machuca. Mas eu te digo com toda convicção, o vaso fica melhor, amém? Amados, nós olhando para esta palavra conhecida, uma pesca maravilhosa, nós vemos aqui um pescador profissional, um homem que vivia disso, que era Pedro. Vivia da pesca. Era o trabalho dele. E de repente se aproxima do barco alguém que talvez ainda ele não conhecia. Mas eu creio que chamou a atenção de Pedro foi a multidão que estava acompanhando aquele homem. E de repente ele sobe no barco de Pedro e manda Pedro afastar o barco. E ele começa a pregar para aquela multidão, ele começa a apresentar o reino dos céus. Ele começa, eu creio, amados irmãos, a falar de salvação. Que ele veio buscar o que se havia perdido. Ele começa, creio, pregar dizendo: eu vim para o povo de Israel. Eu vim para buscar aqueles que estão perdidos. Eu vim para aqueles que estão doentes. E Pedro ouve essa mensagem porque Jesus estava no barco dele. Pedro escuta aquela pregação. E toda a multidão escutando a mensagem do Senhor Jesus. E o Senhor começa a pregar, Pedro escutando, e chega uma hora que o Senhor encerra a mensagem. Olha para Pedro e diz assim: vamos para o alto mar, vamos pescar. E Pedro diz assim: Senhor, bati rede a noite toda. Parece que eu vejo Pedro cansado. Alguém que está precisando de uma resposta. Imagine você ir trabalhar e você não ter êxito no teu trabalho. Você não poder colher o fruto daquilo que você está fazendo. Imagine você trabalhando e você não conseguir ter a renda que você está precisando. Foi para Pedro esse dia ruim, ele não pegou nada.
E ele era um profissional da pesca. Nós não somos bons, irmãos. O Senhor que é bom na nossa vida. O que faz diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí é que está a diferença. Se nós olharmos para nós mesmos, nós começamos a perceber as nossas misérias. O quanto nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Jesus subir no nosso barco e nos dar uma ordem. Vamos para o alto mar, nós vamos pescar. Talvez eu e você diga: Senhor, eu tentei já. Eu já tentei de todas as formas. Eu não estou conseguindo, eu não estou tendo êxito no meu trabalho. Eu não estou tendo êxito no meio da minha família. Eu não estou tendo êxito aonde eu estou congregando. Eu não consigo me ver fazendo nada. Parece que eu estou com as mãos vazias. Não consigo pescar nada. E o Senhor dizendo: eu subi no barco agora. Vamos para alto mar, eu vou pescar contigo. Pedro fala para Jesus: Senhor, batemos rede a noite toda. Não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, nós vamos pescar. Como é difícil, amados, obedecer a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala no teu coração, fala na tua vida, e muitas vezes você ou eu, nós ficamos duvidando que é Deus que está falando. Parece que nós esquecemos a mensagem que foi pregada no outro dia. Nós esquecemos o que o Senhor tem falado para nós no decorrer da nossa vida cristã. Pedro estava ouvindo a mensagem na hora. Uma mensagem de graça, de vida eterna. Não tinha como ele dizer que não ia para alto mar. Eu creio que o coração dele estava ardendo com aquelas palavras. E quando o Senhor falou: vamos para alto mar, ele disse: eu vou, sobre a tua palavra eu vou. Não adianta você querer fazer algo que Deus não mandou você fazer. Que Deus não te ordenou para você fazer. Que Deus não entregou na tua mão para você fazer. Mas se Deus falar para você: olha, nós vamos pescar, pode ter certeza, o barco vai afundar de tanto peixe que você vai pegar. Nós esquecemos muito rápido, irmão, das promessas de Deus. Eu creio que Pedro estava maravilhado. E se tem algo bom, é você obedecer à voz do Senhor. Eu, quando vejo a pesca maravilhosa, eu sempre lembro do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Ezequiel dizendo que Deus levou ele em espírito e mostrou para ele um vale cheio de ossos secos. O Senhor mostrando a condição do povo de Israel. O Senhor mostrando como é que estava o povo dele. Eu não sei, irmãos, mas nós, que somos irmãos, devemos nos preocupar com a dor do outro. Devemos nos preocupar com o que o outro está sentindo. Eu creio que naquele momento, Ezequiel olhando, ele estava vendo o povo dele, aquilo mexeu com ele. Aquilo mexeu com a sua estrutura, era o seu povo. E o Senhor faz uma pergunta para ele, e diz assim: poderão esses ossos reviver? Há momento que Deus coloca diante de nós, irmãos, o impossível. Há momentos que Deus coloca diante dos teus olhos, dos meus olhos, o impossível. Eu não consigo fazer aquilo.
Aí é a hora que você olha para a sua natureza, você lembra que você é pó. Aí quando você lembra que você é pó, você diz assim, Ezequiel, eu creio que lembrou disso, ele disse, Senhor, tu sabes. E o Senhor diz assim, profetiza sobre esse vale. Ezequiel disse, e eu profetizei conforme a ordem do Senhor. A mesma coisa estava acontecendo agora com Pedro. Senhor, sobre a tua ordem, sobre a tua palavra eu vou pescar. A palavra de Deus diz que ele vai para alto mar, ele começa a pescar. A palavra de Deus diz que a rede começa a se romper, porque era muito peixe. Você poderia até dizer, não, ele não tinha experiência, pegou a rede errada. Não, ele era pescador. Ele era trabalhador, profissional naquela área. Um negócio que nunca ele fez uma pescaria dessa na vida dele. Nunca ele tinha pegado uma quantidade tão grande de peixe como ele estava pegando naquela. Ele fica maravilhado. Ele chama os companheiros para ajudar, porque o barco não ia aguentar. Enche os dois barcos, e a palavra de Deus diz que quase que os dois barcos afundam. Quando ele volta, ele olha para o Senhor e diz assim, Senhor, se afasta de mim. Se ausenta. Eu sou um pecador, Senhor. Eu sou um pecador. Nós pecamos, irmãos, com palavras, pensamentos. Alguns procurando glória, outros não, mas peca em outras áreas. Só que muitas vezes começamos a fazer essas coisas continuamente sem perceber. E o Senhor nos alerta. E o Senhor nos mostra que nós somos pecadores. E que só com Ele no barco é que nós vamos conseguir vencer. Eu não sei o que você está passando, o que você tem passado. Mas eu quero falar uma coisa para você, quando o Espírito Santo de Deus está na tua vida, ou na minha, na nossa, tudo se torna diferente. Hoje, antes de eu sair da minha casa, eu parei diante do espelho e lembrei o que eu passei, eu e minha esposa. E no meu coração falei assim, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Não sou merecedor. Só o Senhor é bom. Só o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor para dar graça. O Senhor vai nos moldando, irmão. O Senhor vai trabalhando na nossa vida de maneira tal que você vai vendo que você com Jesus, tudo é diferente na tua vida. Tudo é diferente. Como eu falei de Ezequiel no vale de ossos secos, acredito, quando ele viu aquele barulho no vale, ele começa a descrever. E eu vi um barulho no vale. Imagine aquele monte de ossos se juntando. E ele contemplando aquilo com seus olhos, algo impossível, que é uma pessoa que está morta a reviver. Mas o que me chama a atenção é quando diz, eu profetizei conforme a ordem do Senhor. Eu fiz conforme a vontade de Deus na minha vida. Ele não estava preocupado com o que os outros iam falar. Ele não estava preocupado se ele ia passar perseguição.
Ele estava preocupado em fazer a vontade do nosso Deus, a vontade do Senhor. Talvez alguém não te entenda, não te compreenda, não tem problema não, tu está fazendo a vontade de Deus, estou, continua. Porque é na tua paciência que Deus está ganhando a tua alma. É uma continuidade na tua vida. É você saber suportar os momentos difíceis. E com isso você vai amadurecendo diante de Deus. E o Senhor começa a te usar para ajudar outras pessoas. Ou você acha que Pedro não saiu falando naquela pescaria? Porque penso eu, se eu fosse pescador, eu ia sair contando o que aconteceu no meu barco e como eu consegui pescar tanto peixe naquele dia. Sabe o que me chama a atenção nessa pesca maravilhosa? Eu vejo Deus cogitando para salvar Pedro. O Senhor arrumando um meio que ele queria trabalhar, ele queria mostrar o seu poder para Pedro. Sempre tem um sinal de Deus na nossa vida. De alguma forma, de alguma maneira, vem um sinal de Deus. Tem uns que é através da palavra, simplesmente da palavra. Ele não percebe que a pouco ele está na frente aceitando Jesus. O Senhor começou a falar com ele através da palavra. E ele começou a sentir a presença de Deus. E ele começou a dizer, eu quero servir a esse Deus maravilhoso que essa palavra está falando. Quando ele fala aquilo para Jesus, que ele era um pecador, parece que como se o Senhor Jesus falasse, não falou, não está escrito assim. Penso eu, amados. Eu creio que o Senhor tivesse dito, não, você é um pecador, mas é você que eu quero. Porque é você que vai testemunhar do poder de Deus na tua vida. O Senhor fala para ele, eu vou te fazer pescador de homem. Sair, Pedro, é coisa pequena. Eu vou te fazer ganhador de vidas, de almas. Isso aí não é nada, abre mão disso, vem e segue-me. Abrir mão não é algo fácil, irmãos. Abrir mão dos nossos pensamentos, abrir mão das nossas ideias, negar-se a si mesmo, como diz a palavra, não é algo fácil. É mais fácil eu dizer não para outra pessoa do que eu dizer não para mim mesmo. Eu ir contra minhas ideias, minhas próprias ideias, é difícil. Abrir mão de algo que você é tão agarrado. Dou 2 exemplos para a igreja. Primeiro, Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Me dá o teu filho Isaque em sacrifício, o teu único filho. A gente não vê na palavra Abraão argumentando, não, Senhor, mas tu me deu ele, tu fez promessa, e agora tu quer tirar o meu filho? Não, a gente não vê ele falando nada disso. A gente vê ele tomando uma atitude. Ele colocando a selazinha lá no jumento. Colocando a lenha, o menino, vamos sacrificar o Senhor. E não falar nada para o filho. E caminhar 3 dias pensando no que ele ia fazer. Mas decidindo que ia fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra ele como um homem de fé. De repente, quando ele chega no pé do monte, ele fala para o seu servo, fica aqui, que eu e o garoto vamos sacrificar, depois nós vamos voltar. Quando ele falou, nós vamos voltar, ele estava colocando a fé dele ali.
E quando ele começa a amarrar o filho, e que ele vai imolar, que ele vai cortar o pescoço, porque assim era feito o sacrifício, a voz brada do céu dizendo: não toque nos meninos, porque agora eu sei que tu me ama. Oh, Haná, Suíde, Anabácia. Não toque no menino, porque agora eu sei que tu me ama. Esse é um exemplo. Mas tem, irmãos, momento que é difícil você abrir mão, e eu dou outro exemplo que eu estou falando, do jovem, o mancebo. Ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Honra o teu pai, honra a tua mãe, não matarás. O Senhor começa a falar dos mandamentos, ele diz: tudo isso eu já tenho feito. E o Senhor amou ele por isso. Mas de repente o Senhor olhou para ele: ainda está te faltando uma coisa. Tu vai ter que abrir mão. Vai, vende tudo que tu tem, vem e segue-me. O jovem não quis fazer isso. A palavra de Deus diz que ele virou as costas e saiu triste, porque ele possuía muitas propriedades. É nós que decidimos o que nós queremos fazer para Deus. O Senhor sempre esteve do lado de Pedro. O Senhor escolheu, o Senhor discipulou ele, mas o Senhor também o guardou. Chegou o momento que o Senhor Jesus disse: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te cirandar, para brincar contigo. Mas eu roguei ao Pai que não deixasse. Você está entendendo a proteção de Deus na tua vida? O que é você sem Deus? O que é nós sem Deus? Senhor, não, eu não deixei. Mas o Senhor diz assim: mas quando tu se converter, ajuda os teus irmãos. Lembra que um dia tu foi fraco, e tem alguém fraco perto de você. Tem alguém que não entende esse evangelho. Tem alguém que não viu essa pesca maravilhosa que teve na tua vida. Tem alguém que não entende essa palavra. Eu vejo o agir de Deus, amados, na nossa vida. Eu vejo Deus querendo fazer algo mais na tua vida e na minha e na nossa. O que você está buscando? Qual é o teu desejo? Você quer fazer a vontade de Deus? Quero. Imagine você estar seguindo a Jesus e o Senhor perguntar: tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Eu entendo, irmão, o Senhor dizendo assim: tu me ama mesmo, mano? Cuida do que é meu. Cuida do que me pertence. Cuida daquilo que eu te entreguei nas tuas mãos, para te ser mordomo. Você é mordomo na tua casa. Você é mordomo na vida dos teus filhos. Talvez você seja um mordomo na vida de um vizinho que está precisando de socorro. Talvez você seja aquele mordomo que você chega para o teu vizinho e diz assim: olha, eu quero te falar do meu Senhor, do meu mestre. Eu lutei muito na minha vida, passei muita dificuldade. Sou uma ótima profissional, um ótimo profissional, mas não estava dando nada certo. Mas um dia o Senhor subiu no meu barco e falou para mim: tu vai enfrentar o teu maior medo. Tu não conseguiu pegar nada, mas agora tu vai conseguir. Eu estou contigo. Quem está entendendo isso, irmãos? É difícil dizermos não para nós mesmos, não é? É difícil. Mas o Senhor está querendo que você diga não para você mesmo. O Senhor está querendo isso de você. O Senhor está dizendo assim: eu vou te fazer pescador de homem. Vem me seguir, segue-me. Eu vou te fazer pescador de homem.
Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O que Deus te prometeu ainda está de pé. Tem um irmão aqui que você tem promessa de Deus, que Deus usou pessoas para falar contigo. Eu poderia chegar para o irmão e falar coisas que aconteceram na minha vida. Promessas de Deus. Mas você sabe o que Deus prometeu para você. Amém? Bata a palma para Jesus e até aí, irmãos. Eu queria orar por você. O Senhor falou contigo. Uma das irmãs aqui, me diz o Senhor, você precisa enfrentar o teu maior medo. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. Eu queria orar por essa irmã. Você precisa enfrentar esse medo. Eu poderia orar. Vem cá, irmã, receber oração. Pela fé, venha. Venha receber. Mas a pessoa está aqui, nessa carreira de banco. O Senhor está dizendo para ti, eu estou no barco. Por que tu está com medo? Quem disse que tu está sozinha? Isso é mentira do diabo. Eu queria orar por essa irmã. Não é, poderia chamar. É algo interior seu, só seu. Vem, minha irmã. Vem em nome de Jesus receber a bênção de Deus. Eu queria orar por um irmão que Deus, ele te fez promessa. Não foi só uma, não. Poderia orar pelo irmão que levantou a mão. Deus te fez promessa. Vem cá, irmão. Vem em nome de Jesus. Senhor, as promessas de Deus estão de pé na tua vida. Confia no Senhor, amém? Eu queria orar por uma irmã. Você pede pela vida do teu pai. Teu pai. Não estou dizendo que teu pai está doente, não é isso não. Você pede pela vida dele espiritual. É um homem de Deus, mas você pede pela vida dele. Inclusive, uma das tuas orações, você pediu a Deus que Deus fizesse algo na vida do teu pai para mudar algumas ideias que ele tem na cabeça. Não te preocupa que Deus vai trabalhar. Ele ouviu o teu pedido. Cadê essa irmã? Eu não vou insistir não. Que a Bento poderia ser, não é? Não é a minha irmã. Eu queria orar por essa irmã que o Senhor está me revelando. Não é, teu pai serve a Deus. Mas tu vê que precisa de algo mais de Deus na vida dele. E sabe o que é interessante na vida do teu pai, que o Senhor está me dizendo? Ele tem uma intimidade com Deus. Só que tem coisas que ele entende, ele interpreta errado. E você percebeu já isso. O Senhor vai mostrar para o teu pai o que ele tem que fazer. Porque só assim que ele acredita. Não vou insistir não, se não quer amém. Eu queria orar por você. Tu vai ver o que Deus vai fazer na vida do teu pai. Ele serve a Deus. Eu não estou falando com um pai ímpio, não. Estou falando com um pai que é crente. Tu não quer a bênção de Deus? Eu poderia orar, não é? Não quer? Bata a palma, Jesus, amém? Eu queria orar por outra irmã.
essa irmã está pedindo pela vida de um filho teu. Eu não estou falando que é uma criancinha, não. Estou falando que é uma pessoa que já tem entendimento das coisas e muito. Você tem pedido pela vida dele. Você, como mãe, olha para esse filho e vê que as coisas não dão certo para ele. Sempre tem algum problema. E você tem pedido para Deus entrar com providência na vida dele. Em duas situações, na vida espiritual e na vida material. O Senhor escutou o teu pedido. Confia, Deus vai fazer a obra. Cadê essa mãe? Não é uma mãe. Eu queria orar por essa mãe também não. Duas pessoas levantou a mão. Vem cá, irmão, em nome de Jesus. Vem receber a bênção de Deus. Bata a palma, Jesus, amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos ficar em pé. Eu vou passar de volta para o presbítero Elias, ele vai estar encerrando, orando com os irmãos. Que Deus abençoe. Eu creio que Deus tem algo maior na vida de cada um de nós que estamos aqui. Basta nós crermos, confiarmos que o Senhor faz a obra. Bata a palma para Jesus, amém?